Do livro de Daniel, capítulo 13. Susana e os dois juízes. Na cidade da Babilónia morava um homem chamado Joaquim. A sua esposa era filha de Ilquias e chamava-se Susana, muito bela e temente a Deus. Os pais de Susana também eram justos e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um lindo jardim ao lado da sua casa. Os outros juízes tinham o costume de se reunir na casa dele, pois era o homem mais respeitado entre eles. Naquele ano, 2 líderes do povo tinham sido nomeados juízes. Tinha sido a respeito desses 2 líderes que o Senhor havia dito: houve injustiça na Babilónia, praticada pelos líderes que eram juízes, os quais não governaram o povo como deviam. Estes juízes visitavam frequentemente a casa de Joaquim e a ele acorriam todos os que tinham algum caso para julgar. Ao meio-dia, quando todos iam embora, Susana costumava sair de casa e dar um passeio pelo jardim do seu marido. Todos os dias os 2 juízes ficavam a espiar Susana enquanto ela passeava no jardim. E acabaram por se apaixonar por ela. Perderam o juízo e desviaram os seus olhos para não olharem para o céu, e também se esqueceram dos castigos justos de Deus. Os 2 estavam loucamente apaixonados por ela, mas não comentavam nada um com o outro, pois tinham vergonha de revelar o seu desejo de ter relações com ela. E todos os dias esperavam ansiosos a hora de a ver. Certa vez, um disse para o outro: "Vamos para casa, já está na hora do almoço." Eles saíram e cada um foi para o seu lado. Mas depois voltaram e encontraram-se no mesmo lugar. Ao perguntarem um ao outro a razão por que cada um tinha voltado, confessaram ambos o seu desejo por Susana. Então combinaram uma maneira de se encontrarem com ela quando estivesse sozinha. E sucedeu que certo dia que os juízes tinham combinado espiá-la, ela apareceu como fizeram no dia anterior e na véspera, acompanhada somente por 2 empregadas. Estava muito calor e ela resolveu tomar um banho ali no jardim. Não havia lá mais ninguém, a não ser os 2 juízes que estavam escondidos a espiar Susana. Ela disse às empregadas: "Vão-me buscar óleo de banho e perfume e fechem os portões do jardim, pois vou tomar um banho." As empregadas fizeram o que Susana tinha ordenado. Fecharam os portões do jardim e depois saíram por o portão do lado para buscar as coisas que Susana queria. Mas não viram os 2 juízes porque estavam bem escondidos. Assim que as empregadas saíram, os 2 levantaram-se, correram para onde estava Susana e disseram: "Os portões do jardim estão trancados e ninguém pode ver-nos. Estamos apaixonados por ti. Não resistas, entrega-te a nós. Senão, testemunharemos que um jovem estava aqui contigo e que foi por isso que mandaste as empregadas embora." Susana deu um gemido de aflição e disse: "Não tenho saída. Se fizer o que vocês querem, serei condenada a morrer por adultério. Se o não fizer, não poderei escapar do vosso falso testemunho. Mas não vou fazer o que querem. Prefiro morrer nas vossas mãos do que pecar contra o Senhor." E começou a gritar bem alto. Então os 2 juízes começaram também a gritar contra ela, e um deles correu e abriu os portões do jardim. Quando os empregados da casa ouviram a gritaria no jardim, foram a correr até lá e entraram pelo portão do lado para ver o que tinha acontecido com Susana. Quando ouviram o que os 2 juízes diziam contra Susana, os empregados ficaram com muita vergonha, pois nunca ninguém tinha dito uma coisa dessas a respeito dela. No dia seguinte, como de costume, o povo reuniu-se na casa de Joaquim, o marido de Susana. Os 2 juízes estavam lá, resolvidos a realizar o seu plano iníquo de conseguir que Susana fosse condenada à morte.
Na presença de todo o povo, eles disseram: Mandem trazer aqui Susana, filha de Ilquias e esposa de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio, com os pais, filhos e todos os parentes. Susana era bonita e muito delicada. Estava com o rosto coberto por um véu, e os dois malvados mandaram-na tirar o véu para poderem ter o prazer de admirar a sua beleza. A família e os amigos de Susana choravam, e todos os que a viam também. Os dois juízes ficaram de pé no meio do povo e puseram as mãos na cabeça de Susana. Chorando, Susana olhou para o céu com o coração confiante no Senhor. Os juízes disseram: Estávamos só nós os dois a passear no jardim quando vimos esta mulher com duas empregadas. Ela trancou os portões do jardim e mandou que as empregadas fossem embora. Então um jovem que estava escondido foi encontrar-se com ela e os dois deitaram-se juntos. Nós estávamos num canto do jardim e logo que vimos aquela imoralidade, corremos para onde os dois estavam e apanhámo-los no ato de adultério. O jovem era mais forte do que nós e por isso não conseguimos segurá-lo. Ele abriu o portão e fugiu. Segurámos esta mulher e perguntámos-lhe quem era aquele jovem, porém ela não quis dizer. Somos testemunhas de tudo isso. Eles eram líderes do povo e juízes, e por isso o povo acreditou neles e condenou Susana à morte. Então Susana gritou bem alto: Ó Deus eterno, tu conheces todos os segredos e sabes todas as coisas antes que elas aconteçam. Sabes que estes homens estão a mentir. Eu vou morrer, embora não tenha feito nada do que estes dois mentirosos disseram contra mim. O Senhor atendeu à oração de Susana. Quando ela estava a ser levada para a morte, Deus despertou o espírito piedoso de um jovem chamado Daniel. Ele gritou bem alto: Não quero ser culpado da morte desta mulher. Todos olharam para ele e perguntaram: O que é que queres dizer com isso? Ele ficou de pé na frente de todos e respondeu: Israelitas, será que são assim tão tolos? Estão a condenar à morte uma mulher israelita sem terem feito um julgamento e sem procurarem claramente saber o que aconteceu. Voltem para o lugar de julgamento, pois o testemunho destes dois homens é falso. Voltaram todos depressa para o lugar de julgamento e os líderes do povo disseram a Daniel: Senta-te aqui conosco e explica-nos o que aconteceu, pois estamos a ver que Deus te deu a sabedoria de uma pessoa de idade. Daniel disse: Separem os dois juízes e coloquem-nos longe um do outro que eu vou interrogá-los. Depois de os dois juízes terem sido separados, Daniel chamou um deles e disse: Ó velho desavergonhado, agora vais pagar todos os teus antigos pecados. Tu não julgavas com justiça, condenavas os inocentes e soltavas os culpados, pois o Senhor disse: Não condenes à morte uma pessoa inocente. Agora diz-me se viste mesmo os dois a ter relações debaixo de uma árvore. Que árvore era essa? O juiz respondeu: Era uma aroeira. Daniel respondeu: Ótimo! Vais pagar essa mentira com a tua vida, pois o anjo de Deus já recebeu ordens dele para te cortar pelo meio. Daniel mandou que ele saísse e que viesse o outro. Então Daniel disse: Tu dizes que és judeu? Pois não és. Tu és um cananeu. Deixaste que a beleza desta mulher te conquistasse e a paixão perverteu-te o coração. Tu e o teu colega conseguiram seduzir mulheres israelitas e elas por medo entregaram-se. Mas esta mulher da tribo de Judá não concordou em praticar imoralidades convosco. Agora diz-me, debaixo de que árvore apanhaste os dois a ter relações? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Daniel respondeu: Ótimo! Também tu vais pagar essa mentira com a tua vida.
O anjo de Deus está à espera para te partir pelo meio com a sua espada. Assim ele vos matará aos dois. Então o povo que estava ali começou a gritar e a louvar a Deus, que salva os que confiam nele. O povo ficou contra os dois juízes, pois por meio das respostas que tinham dado, Daniel havia provado que o seu testemunho era falso. O povo deu aos dois o mesmo castigo que eles tinham planeado dar à mulher. De acordo com o que a lei de Moisés manda, eles mataram os dois juízes. E naquele dia, uma pessoa inocente foi salva. Ilquias e a sua esposa, juntamente com Susana e com Joaquim, seu esposo, mais os parentes de Susana, agradeceram a Deus porque ela não era culpada de ter praticado qualquer ato imoral. E daquele dia em diante, Daniel foi muito respeitado no meio do povo de Israel.